queria nessa noite já iniciar, diante desse desafio que o pastor Eliel nos lançou, sobre esse tema, que é o tema deste ano, da Assembleia de Deus Filadélfia, restaurando o altar do Senhor. E o pastor Eliel lançou ali esse desafio para nós, para estarmos aqui falando nesta noite um pouco do que é restaurar o altar do Senhor na faculdade. Uma fase difícil, uma fase de desafios, uma fase que acredito que uma boa parte de nós estamos passando, alguns já passaram há pouco tempo. Temos aqui jovens, adolescentes que estão passando, outros não estão na faculdade, mas estão na escola, estão em cursos, e isso tudo vai englobar um pouco daquilo que a gente vai falar essa noite. Mas antes da gente adentrar nesse tema, restaurando o altar na faculdade ou na escola, no curso, eu queria convidar vocês a gente refletir rapidamente, uma pequena introdução sobre o que é realmente aqui o altar. Creio que cada um dos irmãos tiveram a oportunidade de estar aqui, nesse altar, nesse púlpito, puderam falar, mas sempre é bom a gente reavaliar. E o que é o altar? O altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de vida. Altar é lugar de aproximação. Vamos um pouco além. Altar é lugar de intimidade. O altar ele pode ser confeccionado de várias formas, materialmente falando, de pedra. O altar ele pode ser confeccionado até mesmo de terra, mas é peculiar uma observação a fazermos no altar. O altar, quando nós, em primeiro lugar, nós observamos o altar, nós vamos notar que é um lugar, o quê? Um pouco mais alto do que o nível do chão, o nível da terra. E isso vai nos falar que é um lugar de elevação. Elevação à presença de Deus. Altar é um lugar separado, é um lugar santificado, é um lugar consagrado. Altar é um lugar aonde nós separamos aquilo que era profano e passamos ali a consagrar a Deus e aquilo se torna santo. A gente vai observar sobre essa santidade do altar lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, o versículo 37. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Nesse mesmo livro, um pouco mais à frente, no seu capítulo de número 40, no versículo de número 10, a palavra do Senhor ela vai dizer o seguinte: ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. O altar é separado. O altar é lugar de encontro nosso com Deus. O altar é aquele lugar em particular que temos ali, nos despirmos. Por que a gente fala com tanta convicção? O altar é lugar de morte. Mas a gente, quando se refere que o altar é lugar de morte, a gente não está falando apenas da morte dos animais que eram sacrificados. Não. A gente vai falar que o altar é lugar de morte porque no altar morre ali o nosso ego. No altar morre a nossa vaidade. No altar morre a nossa confiança. É muito profundo, e aí a gente vai avançar um pouco mais para uma espécie de altar já confeccionado, trabalhado, no dia santo, em que o sumo sacerdote ele se adentrava no Santo dos Santos. E se a gente ler um pouco, estudar, a gente vai ver a palavra de Deus narrando que ali eram queimados incensos, e a fumaça desse incenso queimado, ela envolvia aquele lugar. Isso vai falar da presença de Deus que nos envolve quando estamos no altar diante do Senhor. Mas aquela fumaça envolvia o altar de tal forma que aquele sacerdote, ele não conseguia enxergar a uma certa distância. E isso era medido porque ele colocava a mão dele, eu já falei isso aqui outras vezes, quando ele colocava a mão dele, ele já não enxergava mais, ele já não tinha senso de direção.
ele estava totalmente nas mãos do Senhor. Quando estamos envolvidos na presença de Deus, já não confiamos mais nos nossos instintos, já não confiamos mais no nosso intelecto, já não confiamos mais na nossa força física, porque quando nos envolvemos verdadeiramente na presença de Deus, tudo isso morre. Estamos no altar do Senhor. E percebemos que somos totalmente dependentes de Deus. Dependente até mesmo para coisas que aos nossos olhos podem ser simples. É o quê? Ficar de pé. Existe coisa mais fácil do que você acordar pela manhã e você se levantar? Mas quando deixamos de acreditar, de confiar nesse instinto, quando estamos na presença de Deus, como estamos envolvidos na fumaça, diante do altar, sabemos que isso é algo da parte de Deus, que nos possibilita a cada dia permanecer de pé. O altar é lugar de intimidade, como eu falei aqui. Para que o altar seja edificado, é necessário esforço. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 8, versículo de 30 e 31. Livro de Josué, capítulo 8, versículo 30 e 31. O altar ele tem que ser edificado com esforço, não de maneira artificial, forçada, mas de maneira natural, voluntária. A palavra do Senhor vai dizer assim no versículo de número 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacificadas. Agora vamos ver aonde está isso que Josué cita aqui. Vai lá em Êxodo, vamos retornar lá atrás, Êxodo capítulo 20, vamos ler o versículo 24 e 25. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Altar é lugar de encontro. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. O que era esse instrumento? É como se fosse um ponteiro de ferro, cabo de madeira, a ponta de ferro, que era usado o quê? Para lapidar, para moldar a pedra. Porque isso facilitava o encaixe. A pedra ela tem um formato natural. E quando você usava esse instrumento, facilitava. Mas o Senhor fala aqui que não era para a gente usar. E a gente lendo aqui, a gente olha e fala, lá, tá bom, não é para usar. Mas como eu sempre falo para os irmãos, tudo na Bíblia tem um porquê. E o porquê que Deus pede que não sejam de pedras lavradas? Porque não pode haver facilidade, não pode haver, sabe, aquela coisa de moldar para que seja encaixado da forma que a gente quer. O altar do Senhor ele é confeccionado de forma que as pedras se encaixem naturalmente, no seu formato original. De forma que você tem que se esforçar, girar, procurar, analisar, pesquisar, montar, de forma que elas fiquem o quê? Como está aqui nessa ilustração. Você vai encaixando. No seu formato natural, você vai moldando. O altar é lugar de esforço, é lugar de encontro. O próprio Senhor ele fala aqui: celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Altar é lugar de testemunho. Veja aí em Josué, capítulo de 22, versículo 26 a 28. Josué, capítulo de número 22, o versículo é o de número 26, 27 e 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor: por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício,
Mas para que entre nós e vós, e entre as nações, as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. O altar fala de testemunho. Isso fala da nossa vida. Isso fala do nosso zelo com a nossa geração futura. Quando falamos de o altar, falamos do que deixaremos, que tipo de memorial, as nossas atitudes, de que forma que elas falarão para as gerações futuras. Como é que funciona quando alguém tem um nome e daqui a pouco cai em desgraça? Fica manchado. As pessoas vão falar, poxa, fulano era realmente um grande homem. Fulana era uma grande mulher, mas... E isso vai se estender de geração em geração. Lá no Oriente Médio, tem uma tradição que é o seguinte. Você vai chegar numa rua daquela, seja na Arábia Saudita, seja na Palestina, seja em Israel, onde for, e você vai perguntar e eles falarão assim, aqui mora um professor, aqui mora um padeiro, ali mora um engenheiro e ali mora um traidor. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, mas traidor, que palavra forte. Porque lá atrás, há várias gerações, um membro daquela família traiu aquele povo. E aquele estigma, aquela mancha, ela se estendeu de geração em geração. Aí você vai entendendo um pouco da cultura, porque essa preocupação de Josué de fazer um memorial, de forma que lá, dali a algumas gerações, os seus filhos olhem e falem aqui, ó, o modelo. Olha aqui a forma que os nossos pais honravam ao nosso Deus. Olha aqui o modelo, olha como era feito. Mas hoje não temos mais altares de pedra, não temos mais altares de terra, mas temos o quê? A nossa conduta. Temos o nosso testemunho, temos a nossa convivência, a nossa vida com Cristo, que é o verdadeiro altar que deixaremos para as outras gerações. Vocês jovens, pensem bem que tipo de altar vocês deixarão para os seus filhos, para os seus netos. Pensem que tipo de altar, que tipo de memorial vocês deixarão para as gerações futuras. Agora, de todos esses altares que falamos, tantos os que a Bíblia nos revela, o altar que mais agrada a Deus é o nosso coração. E a palavra de Deus vai dizer lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, o versículo de número 6 vai dizer assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora sim podemos adentrar, restaurando o altar na faculdade. É o nosso tema, nossa temática, o tema que nós iremos trabalhar nessa noite. E aí, orando ao Senhor, comentei até com a pastora Beth, orando, falando, Senhor, mas o altar na faculdade, que forma, né? Como é que a gente vai trabalhar esse tema? E aí o Senhor colocou no nosso coração o seguinte, abra sua Bíblia lá, na segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 3. Vamos ler os versículos de número 2 e 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2 e 3. Melhor, vamos começar do 1, para a gente poder entender um pouquinho mais. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Versículo de número 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Isso é muito profundo. E quando eu li aqui, eu frisei nisso, e minha atenção se voltou justamente para essa expressão. Paulo inicia essa carta aqui de maneira gloriosa, comparando a nós, crentes, como cartas vivas enviadas aos homens. Cartas que não necessitam de vestimentas, cartas que não precisam de um documento formal para apresentação. Eu não vou nem entrar no contexto da carta, quando ele escreve, expressando isso justamente para aqueles que eram alguns adversários dele naquela época, que usavam cartas de apresentação, e Paulo, preocupado, ele louva a Deus aqui nessa carta, em agradecimento, uma carta que ele escreveu, sabe, em gratidão, mas atento a isso que estava acontecendo, mas a gente não vai entrar nesse contexto. A gente vai frisar nisso. Vós sois cartas de Cristo. E o que é uma carta, se não algo que uma mensagem que você envia à distância? O que é a carta, se não uma ideia que se faça ser entendida a uma determinada distância? Ninguém manda a carta para perto, mas a carta ela vai para longe. O que é a carta, se não uma mensagem escrita? E quando a gente lê isso, a gente pode entender um pouco da profundidade, da responsabilidade que carregamos. Porque que tipo de leitura as pessoas terão ao olhar para cada um de nós? Que tipo de carta seremos? Que tipo de mensagem traremos em nossas vidas? Quando nos apresentamos, e nesse dia de hoje vamos focar aqui na faculdade, numa instituição de ensino. Quando chegamos na faculdade, chegamos ali com o intuito o quê? Adquirir conhecimento, melhorar o nosso intelecto, nos capacitar profissionalmente, mas não podemos esquecer que é um propósito de Deus, que estamos ali também para ensinar. Ensinar de que forma? Ensinar com a nossa conduta, com o nosso posicionamento, ensinar com o nosso testemunho. Por quê? Porque somos cartas de Cristo Jesus, escritas não com tinta, não por mãos de homens, mas escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus, não em tábuas de pedra, mas sim na carne, no nosso coração. E quando temos a palavra de Deus gravada no nosso coração, somos preenchidos, temos a convicção da responsabilidade que carregamos, e com amor, com prazer, cumprimos os mandamentos do Senhor. Quantos desafios aparecem quando chegamos na faculdade, quando chegamos no nosso colégio? Quantas coisas, um mundo totalmente diferente. Saímos do nosso meio social, saímos ali da casa dos nossos pais, na presença de Deus, chegamos num ambiente onde pessoas de culturas diferentes, de fé diferente, de origem diferente, de famílias diferentes. E na sua maioria, às vezes, sentimos o desejo o quê? De fazer parte daquele grupo. Às vezes sentimos o quê? A vontade de sermos iguais a ele, para quê? Para obtermos destaque. Existe uma falsa sensação, uma falsa ideia, que precisamos ser como eles, para sermos o quê? Notados. Precisamos ser como eles para o quê? Para sermos destaque. E aí a gente vai aprender que não há essa necessidade. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, no primeiro capítulo, versículo 19 e 20, a gente vai ver aí um exemplo tremendo de Daniel, de Ananias, Azarias. A gente vai ver o exemplo de Misael, desses três amigos, e a palavra do Senhor, no versículo 19 e versículo 20, ela vai falar o seguinte: e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento,
sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Aqueles jovens não se contaminaram. Aqueles jovens não precisaram se vestir como aqueles homens. Aqueles jovens não precisaram se comportar. Eles não precisaram participar do banquete que foi oferecido a eles. Aqueles jovens, eles conseguiram se manter o que? Na sua integridade. Conseguiram se manter na sua fidelidade, na sua intimidade com Deus. E nós vamos ver como Deus honra. É o que o pastor Eliel disse, não precisamos ler nem aqui, nem ali, nem pesquisar. Nós temos a maior fonte de sabedoria, de estratégia, de conhecimento. Uma fonte atual que se renova, que é viva, que é eficaz, como o nosso pastor falou essa noite, a Bíblia Sagrada. E aqui nesses 2 versículos nós entendemos, vocês jovens entendem que não há necessidade de ser como aqueles que estão lá fora para se destacar. Porque Deus honra os seus servos. Veja o que diz João, capítulo 12, versículo 26. João, capítulo 12, versículo de número 26. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Meu Deus, que coisa linda, que promessa preciosa, que promessa tremenda. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aqueles jovens, eles serviam o Senhor. E de maneira irrevogável, o Senhor ali, de forma tremenda, honrou durante a vida deles inteira. A gente vai ver isso, a Bíblia descreve. Aqueles jovens foram honrados. Quantas vezes vemos, e eu posso ver isso, eu sou bacharelando na escola de Direito de uma universidade, que eu não vou fazer propaganda aqui, com mais de 100 anos de existência, com um certo renome na parte ali de estudo de direito. E eu tive a oportunidade de poder estar acompanhando várias classes de jovens em debates e ali no convívio, e a gente pode ver quantos jovens, pastor, se perdendo, literalmente. Quantos péssimos testemunhos, porque infelizmente a gente passa a se aproximar e na aproximação passamos a nos identificar. E existem aqueles que se dizem, não, que eu sou da igreja tal, que minha família é tal, isso. E aí daqui a pouco a gente começa a observar e fala, meu Deus, participaram do manjar do rei. Se deixaram contaminar. E aí daqui a pouco, da mesma forma que a gente conheceu, a gente começa a ouvir coisas desagradáveis. Pessoas falando isso ou aquilo, e aí você se entristece. Você fala, meu Deus, infelizmente, muitos se deixam levar e caem. Mas quem verdadeiramente serve ao Senhor, quem verdadeiramente entende a responsabilidade que carregamos com alegria, guarda a sua palavra, como eu falei aqui, e cumpre os seus mandamentos. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 21, a palavra de Deus ela vai nos dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Aquele que tem os meus mandamentos, a palavra de Deus, e os guarda, esse é o que me ama. Nós que amamos e dizemos amar a Deus, dizemos amar a Jesus Cristo, buscar a sua presença, temos essa alegria, não vou falar obrigação não, temos essa alegria, temos essa oportunidade, temos esse privilégio de guardar a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. E aquele que me ama será amado do meu Pai, diz o Senhor Jesus, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O altar de intimidade, quando você buscar verdadeiramente, Ele se manifestará. Ele te ouvirá e te responderá. Isso é lindo.
Na faculdade, somos bombardeados com todos os tipos de heresias. Nega-se a existência de Deus. Isso é falado. É confrontado direto ali a questão ali das teorias. A teoria da evolução versus a teoria da criação. Gente que embate. Pessoas debocham da gente. Nos chamam de ignorantes. Debocham da nossa fé. Querem nos menosprezar. Uma verdadeira hostilidade, às vezes velada e, infelizmente, muitas vezes de forma declarada. Muitas vezes somos confrontados até mesmo por aqueles que deveriam ser ali os pacificadores. Que deveriam aqueles que poderiam apaziguar ali são os nossos mestres. Cada um deles com a sua fé individual. Vivemos num país laico, vivemos num país onde você tem liberdade de expressar ali a sua religião, a sua fé. Mas ali naquele ambiente somos simplesmente agredidos. Mas pela graça de Deus, o Senhor sempre nos dá sabedoria de nos posicionar, de não aceitar, de não nos calar, de declararmos que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente vê aquelas pessoas que no início, muitas vezes, nos aproximam da gente, se aproximam de nós com deboche, e daqui a pouco começa a se aproximar pedindo ajuda, pedindo socorro, procurando, fala, poxa, eu sei que você é uma pessoa, sabe, de fé, eu sei que você é uma pessoa religiosa, porque eles chamam dessa forma, e eu estou passando por essa situação, estou passando por isso. E aí a gente vai perceber a necessidade, o vazio, que aquilo tudo é uma fachada, sabe, aquela altivez, aquela prepotência não passa de um grande cenário, algo parecido com essas cidades cenográficas de novela, que você olha assim, é uma grande construção, e quando você olha por trás, aquilo é papel, né? Aquelas armações de madeira, tu fala, meu Deus, é só aquilo, gente. São pessoas vazias, pessoas que carecem. Quantas coisas nós observamos, com que tristeza nos nossos corações, quando a gente vê tanta gente jovem, inteligente, mas parece que tem uma cegueira espiritual, algo tão, sabe, oculto, algo assim macabro, algo que você olha, você fala, você mostra, e elas ouvem na hora e daqui a pouquinho já estão fazendo justamente tudo de contrário. Somos chamados de ignorantes, somos forçados a ouvir certas coisas. Uma das principais, eu não vou adentrar, isso daí eu vou deixar para outra oportunidade, pessoas que têm um conhecimento maior nessa parte aí de sociologia, enfim, mas a gente vai ver a parte também de biologia, enfim, a parte da questão da identidade de gênero, a parte que a gente vai ver sobre essa ideologia, parte que vão falar desde o primário, desde lá da escola, desde os pequenininhos até na faculdade. Eles querem falar sobre a questão de orientação sexual. Eu estava lendo alguns artigos e eu pesquisei rapidamente, tem um que diz assim, outra confusão comum é entre a identidade de gênero e orientação sexual. Esta última se refere à preferência sexual que determinada pessoa possui, e que pode ser dividida em, aí vocês observem, assexual, homossexual, bissexual e pansexual, por exemplo. Eu nem sei o que é isso, será que é o quê? Panda? Urso panda? Eu não sei, sinceramente, eu nem pesquisei. Olha só, assexual, homossexual, bissexual e pansexual. Daqui a pouquinho a irmã Beth vai estar aqui, vai me dar essa honra de estar compartilhar. Assim, a ideologia de gênero seria a abrangência dessas ideias, colocando o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado. Olha bem, colocando o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado, como define as ciências biológicas. Ou seja, eles chamam a gente de limitado. A partir do momento que reconhecemos a nossa sexualidade, a partir do que nos foi dado biologicamente falando, nesse artigo ele fala que nós somos limitados.
E que aqueles que querem evoluir, ou seja, são os mutantes, daqui a pouco são os X-Men, né? Os mutantes, os seres evoluídos, eles podem evoluir. Isso é um trecho de literatura que é a base, infelizmente, de muitos ensinos dados a cada um de nós aqui, que está na escola, que está na universidade. Tudo é colocado diante de nós. Festas, eles chamam sopada, churrasco, eventos sociais, droga, sexo, prostituição, com facilidade. Tudo isso sutilmente camuflado, como encontros sociais. Várias vezes. É agora início do período tal. São os calouros, é feita ali aquela pedição de dinheiro, e aquele dinheiro arrecadado para quê? Para fazer a festa de recepção. A festa de recepção. A gente não pode generalizar que o intuito seja só esse, mas infelizmente por trás disso a gente sabe o que acontece. E aí aqueles jovens que não estão firmes, que não entendem que às vezes você dizer não vai ser nenhum mal. Você chegar e falar, olha, eu agradeço, mas hoje não dá, tem um compromisso, vamos deixar para a próxima, depois eu vou prestigiar o evento, mas dessa vez não. Sabe por quê? Porque muitos falam assim, não, eu vou, mas eu me conheço. Chegar ali, eu já estou na plenitude da fé. Vou chegar, vou ver, vou falar, está repreendido. Não é assim, irmão, não faça isso. Não faça isso. Não tente ao Senhor seu Deus. A palavra do Senhor nos orienta. Não tente medir o seu limite. Não tente mensurar, a sua, como é que eu vou falar? A sua estrutura. Infelizmente, eu vou lhe falar, possivelmente você cairá. É melhor que você fuja. Paulo vai falar sobre isso. A gente vai ver que o tempo inteiro nós somos confrontados e questionados. Uma hostilidade velada, como eu falei. Muitos caem nessas armadilhas e deixam a presença de Deus. Se contaminam e cometem atos abomináveis aos olhos do Senhor. Tornam profano aquilo que é santo. No final, relatam sempre um vazio. Tentam preencher este vazio com todo tipo de imundícies. E no final, cai um verdadeiro abismo. Aí a gente começa a ver rapidamente alguns números. E eu vou revelar aqui as fontes para demonstrar a veracidade. No site da BBC, a gente vai ver o seguinte: o criador do mapa da violência, o sociólogo Júlio Jacobo Weisfield, não sei se a expressão do sobrenome é essa, destaca que o suicídio também cresce no conjunto da população brasileira. A taxa aumentou 60% desde 1980. Em números absolutos, foram 2.898 suicídios de jovens nas idades de 15 a 29 anos, em 2014. Um dado que costuma desaparecer diante da estatística dos homicídios na mesma faixa etária, cerca de 30 mil ao ano. Brasil registra 11 mil casos de suicídio por ano, diz o Ministério da Saúde. Está lá no folha.ol.com.br. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016, o equivalente a 31 casos por dia. E um grande percentual desses suicídios acontece nas faculdades. Temos uma certa dificuldade de colher números exatos, eu confesso para vocês. Pesquisei, mas as instituições, elas ocultam isso. Sabemos que acontece, mas isso não é contabilizado. Mas sabemos que é um grande número de jovens estão cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque, como eu falei, profanam aquilo que é santo, se contaminam, abrem um templo para que sejam contaminados, para que sejam preenchidos por espíritos malignos e caem realmente nesse vazio. E cada vez mais tentam preencher esse vazio justamente com aquilo que não deveria. E quando eles tentam abrir os seus olhos, já é tarde demais. Já estão à beira de precipício. É onde perdemos vários jovens ali cometendo suicídio. E a consequência da fidelidade de Deus em nossas vidas, daqueles que é fiel, eu queria chamar aqui, pastora Beth, por favor, me dê essa honra, minha irmã, de poder estar aqui para compartilhar também a sua experiência. E eu quero deixar aqui o seguinte:
A consequência de nossa fidelidade a Deus é que Ele se lembra de nós. Ele se lembra da nossa aliança. No momento em que buscamos, quando somos fiéis, Ele ouve e responde às nossas orações. Eu gosto muito de um salmo, que a tradição vai dizer que Davi escreveu ele, quando ele recebeu, assim que ele recebeu a notícia de que Samuel havia morrido. E ele estava lá no sul de Israel. Ele estava lá no deserto de Parã, segundo a tradição. E aí ele começa a escrever ali aquilo que a gente vai chamar de Shilamalaô, que é o quê? Cânticos de ascensão, cântico de degraus. E esse salmo, muito conhecido, Salmo de número 21, ele vai dar o título do seu início ali, que é Esani el Haare, elevo os meus olhos para os montes. E algo que muito toca no meu coração, e que eu quero encerrar aqui essa minha participação, para passar aqui para a nossa pastora, é justamente o versículo de número 8, é um versículo que eu sei que a senhora gosta muito, lá no finalzinho, quando ele fala assim, ó, Hashem Shimor Sherá Uvonerra Meatá Vead Olam, que é assim, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Jovens, se vocês se permanecerem fiéis, o Senhor vai guardar a sua entrada, a sua saída, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor possa abençoar, pastora. Que honra, né? Que honra para mim, né? Terminar essa palavra. E ele estava preocupado, a gente conversou sobre isso semana passada, e ele tem que encontrar textos na palavra, né? E falou para eu contar também algumas das minhas experiências. A minha primeira experiência foi ter passado no Enem e ter chegado lá, né? E eu peguei, a princípio, uma faculdade que ainda posso continuar, porque ainda estou matriculada lá, a UFRJ. E eu lamentei muito, porque é muito difícil para os jovens ali. Hoje eu estou numa faculdade que a faculdade paga, é muito diferente, gente. Essa que eu estou, o professor não pode falar em política, ponto. Ele não pode falar contra nenhuma religião, ponto. O que é certo, ele tem que dar a aula dele, né? Mas lá onde nós estávamos não era fácil, e a nossa sala tinha umas 63 pessoas. E nós nos identificamos já, né? Eu com 62 na época, a Marta com 52, ela da Igreja Batista, eu da Assembleia, e as meninas se juntaram a nós como mosca no mel. As meninas cristãs se juntaram a nós, cada uma da sua denominação, e tinha até duas que não eram crentes, mas os pais eram. Então, elas se juntaram conosco, não num bloco de rebeldia, de jeito nenhum, não num bloco assim de diferente, não, porque eu falo com todo mundo, irmão, faço amizade com todo mundo. Tinha uma lá que lutava muito pela cor negra, né? Ela brava com todo mundo, era minha amiga. Carlinha, minha amiga. Sabe? Se falasse em preto, ela já queria bater. Sabe? Então, os meninos homossexuais, se eu não me aproximar deles, como que eles vão conhecer o meu Senhor? Mas as meninas se abrigaram na gente, em mim e na Marta. E é isso que eu quero dizer primeiro para vocês. Quando Daniel e os 3 colegas dele foram para a Babilônia, a Bíblia diz que era um curso de 3 anos para que eles aprendessem, quer dizer, era a faculdade dele. No final desses 3 anos, vocês já ouviram aqui, eles foram melhores do que os outros. Por quê? Porque o Senhor deu aos 3 meninos, Ananias, Misael e Azarias, um espírito de entendimento. Mas a Bíblia diz que o Senhor deu a Daniel um espírito de excelência. Gente, nenhum curso desse mundo te dá um espírito de excelência. Eu profetizo isso sempre na vida dos jovens, para que você seja excelente, para que você realmente estude, porque eu vi meninas lá, teve uma que era uma filha de pastor, e eu tentei alcançá-la, e eu dizia, olha, eu estou orando por você, e tal, mas ela não entrou na nossa não, porque ela realmente queria
Ela foi totalmente tragada. Um mês depois, ela já estava com o cabelo igual de homem. E colocou tanta tatuagem. E depois ela estava beijando outra menina na boca. E eu lamentei, porque eu tentei agarrar. Sabe quando você tenta? Mas ela não quis entrar. Mas todas as outras meninas que colaram conosco, elas são crentes até hoje, para a glória de Deus. Todas com seu namoradinho, a gente não tinha vergonha. Quando o Grupo Conexão se reunia no centro da faculdade para cantar, para louvar o Senhor, a gente sentava lá no chão e louvava também. Todos precisam saber. Então, eu quero te dizer uma coisa: cola com alguém que seja uma moça muro, um rapaz muro. Cola com ele. Não é para brigar. Quantas vezes falaram que o meu Deus não existe? Eu não discutia todas as vezes, não. Quantas vezes falavam coisas da virgindade, aí as meninas se levantavam. Olha, o pessoal gostava tanto da gente, que quando as professoras começavam a falar coisas contra a igreja, contra o evangelho, elas brigavam por nós. Dizia, professora, não tem nada a ver isso, professora. Cada um tem a fé que tiver. Professora, tá certo, tá certo. Porque gostavam da gente. Você não precisa ser antipático, mas você precisa ser o altar. Você sabia que na faculdade nós somos o altar? Nós somos o altar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Paulo falando, eu rogo, eu peço a vocês que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sou o altar na minha faculdade. Eu sou o altar hoje. Eu sou numa faculdade, eu sempre estou orando. Vocês sabem que eu já contei isso aqui. Uma das provas mais difíceis que nós fizemos foi na UFRJ. Era uma prova muito difícil. E eu curvei a cabeça para orar e a garota debochou de mim, do lado, né? Ela falou, vai dizer que vai orar. Com aquela risadinha assim. Eu falei, por quê? Você não ora. Você está doida. Fazer uma prova dessa sem orar? Eu virei o negócio, ela falou, vou orar também. E ela, quando falou na sala que ela tinha o padrasto dela, era preso, eu guardei. Ele está na cadeia. Eu fui falar com ela, eu estou orando pelo seu padrasto desde o dia que você falou. E se você quer dar um conselho para ele, fala para ele, para lá na prisão, se juntar com os irmãos da igreja, porque ele vai ser acolhido e abrigado lá. Eu nem falei que Jesus ia salvar ele, não. Eu falei que ele vai ser acolhido, ele vai ser abrigado. Ela fez isso, ela falou para ele, e depois ela me falou, sabia que meu padrasto está no meio dos crentes? Irmãos, nós somos o altar. Nós temos a resposta que eles precisam. É claro que eu sou uma pessoa de idade. Você não vai... Ah, irmã Beth não ia se desviar lá. Mas eu poderia ficar com a fé menor. Mas quanto mais eles falam mal do meu Deus, mais eu o amo. Inclusive, uma vez, um sociólogo lá, que era o melhor professor, ele foi candidato a presidente da República, ele é presidente do PCdoB, né? Professor Mauriase, um sociólogo tremendo, ele falando do Big Bang, né? Que é a explosão que houve e que tudo que você vê nessa terra foi por causa de uma explosão. E quando ele estava falando sobre isso, alguém me falou assim, Beth, o que você acha disso? Eu falei, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Tem que ter muita fé que uma explosão, sabe, possa fazer tudo o que a gente vive até hoje, os bebês que nascem, os animais que existem. Eu não tenho essa fé toda, não. Por isso que eu creio no criacionismo. Meu Deus criou todas as coisas do jeito que elas são. Eu não tenho essa fé toda. E ele provando lá o Big Bang, ele falou assim, olha, por que a explosão foi 14 milhões de anos? E aí ele falou assim, mas agora, por isso que a Terra tem 14 milhões de anos, porque foi quando explodiu a primeira estrela e tal. E aí ele disse assim, mas agora, né, descobriram que tem uma estrela mais velha do que 14 milhões de anos. Aí os alunos falaram assim, mas e aí, professor, ele está se descobrindo que teve um pré-Big Bang. Aí a aluna falou assim, professor, não é melhor crer na Bíblia, não? Quer dizer, eles mesmos se contradizem, você não precisa brigar.
Sabe, irmão? Mas a faculdade, tenha o seu olhar. Aquela ali de lá também, aquela abençoada, encontrou muito comigo lá, inclusive no culto, a Alessandra. Sabe? Olha, tenha o seu olhar carinhoso, não tenha o olhar de medo, porque o Senhor vai te dar espírito de excelência. Você vai passar na frente. Se só tiver uma porta, é sua. Se só tiver 2 vagas, uma é sua, porque o Senhor é que nos abençoa. Agora, seja fiel a Ele. Você não tem que brigar, não precisa. As pessoas vêm a você. E eu quero que vocês guardem isso, Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentem-se ao Senhor. Apresentar não é só no culto, não. Apresente-se ao Senhor lá na sua faculdade, lá no curso que você vai fazer. Porque Daniel, esses 3 meninos fizeram um curso de 3 anos. A arma deles foi abstinência. A arma deles foi não comer os manjares do rei. E vocês vão ver muito isso, muitos oferecimentos, principalmente quem vai para federal, quem vai para estadual, vai lutar muito mais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nós vamos estar no pé de vocês. Nós vamos estar no pé de vocês, nós não vamos abandonar vocês. Nós vamos ficar olhando todo dia, né, irmã Sandra? E orando, e vendo, nós vamos estar no pé de vocês, mesmo que não estejamos lá. E eu quero que vocês façam como Daniel, assentem no seu coração ser fiel ao Senhor. Não precisa ficar falando que você é crente, porque a gente atrai pessoas, altar de Deus atrai pessoas. Atrai. O menino homossexual que eu falei de Jesus para ele tantas vezes, uma vez ele me abraçou e falou assim, Beth, sabe o que eu percebo? Que o amor que você tem por mim é verdadeiro. Porque alguém devia falar que nada, ela está de onda para te converter. Eu falei, você sabe por que você nota isso? Porque esse amor não é meu. Esse amor é dele, pela tua vida, só passa pela minha vida. Irmãos, como a gente pode ser uma água no deserto nesse lugar? Cada um aqui, irmão, seja velho, seja novo, se você entrar num curso, numa faculdade, num emprego novo, seja uma água fresca do Senhor naquele lugar. Seja uma água que as pessoas possam beber. E o espírito de excelência é a coisa mais maravilhosa. O Senhor tem me abençoado de uma maneira tão grande, que eu falo, Senhor, eu estou velha, eu estou cansada, não sei para que eu me meti nisso. Mas eu fiquei surpresa com a bênção que o Senhor fez comigo. As minhas notas sempre são notas altas. Mas nesse último período, eu fiquei maravilhada, porque eu não fico contando ponto. Quando eles me mandaram, porque eles mandam e-mail, você foi o melhor aluno, você isso, você aquilo. Quando eles mandaram a minha nota, o meu CR desse período, eu me senti como Daniel, 9,77. Quase 10 o CR por causa dele, por causa da fidelidade do Senhor, porque eu gosto de estudar, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, seja quando eu estou estudando a palavra, seja quando eu estou fazendo as coisas para mim. E olha, eu faço resumão de matéria, porque eu estudo com resumão, eu sento e faço resumão, 18, 20 folhas, eu libero para a turma toda. Qual o problema? Para que eu vou guardar para mim? Aí tem alguém que fala, mas a pessoa faz isso, é problema para psicologia, porque a pessoa está querendo ganhar os outros. Quero nem saber. Eu não estou trabalhando, eles trabalham, eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Eu boto o resumão para todo mundo, e todo mundo estuda, e todo mundo tem ponto bom. Sabe por quê? Porque eu sou água fresca naquele lugar. Eu me considero um rio no deserto naquele lugar. Jesus não vai voltar na terra, meu irmão, para ir para a faculdade pregar, não. Jesus não vai voltar na terra para ir para o hospital, para lugar nenhum. Onde quer que eu e você estivermos, tem um rio do Senhor naquele lugar. E o Senhor tem espírito de excelência para a tua vida. O Senhor quer e vai te abençoar. E todos os nossos jovens que estiverem entrando na faculdade ou que já estiverem lá, recebam uma palavra de que Deus vai abençoar a tua vida. E você vai conquistar empregos maravilhosos, vai conquistar lugares maravilhosos, porque o Senhor é responsável por nós. O que eu tenho que fazer, irmã Beth? Seja fiel ao Senhor.
Seja fiel ao Senhor. Pode ser fraquinho, mas seja um fraquinho fiel. Cole com alguém do Senhor. Não cola com tribuloso, não. Cole com alguém do Senhor. Daniel colou com os meninos lá também e os 4 venceram juntos. Todas as meninas estão formando no final desse ano que entraram comigo, porque eu mudei de curso. Todas elas estão no Senhor até hoje. Que prazer, que alegria. Não se esqueça, vocês são um rio no deserto para descedentar aqueles que comungarem com vocês, aqueles que estiverem estudando com vocês. Amém, irmãos? Deus